Irmãos, eu vou trazer uma palavra bem objetiva, mas essa palavra eu queria dar um dever de casa para vocês. Qual que é o dever de casa? Que você leia na sua casa o livro do profeta Joel. São apenas 3 capítulos, mas tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Vocês acreditam num negócio desse? Quando você começar a ler, você vai entender o que eu estou falando. Eram 4 legiões de demônios que agiam naquela época. O cortador, o migrador, devorador e destruidor, que assolou a nação. Para os dias de hoje eu posso trocar. Vamos lá. Zika vírus, chikungunya, dengue e coronavírus. Quando você lê na sua casa, é porque eu não tenho... A minha vontade era de fazer um culto, a gente lê o livro do profeta Joel todo aqui. Mas se torna muito cansativo quando eu faço isso. Mas eu queria a sua palavra de você ler até meia-noite de hoje. Você vai gastar 15 minutos no máximo. No máximo, no máximo. Você pode fazer esse esforço para ler? Se você pode, levanta a mão. Diga assim: Senhor, eu vou me esforçar para ler os 3 capítulos do profeta Joel. Amém. Você vai descobrir que a nação de Israel, ela foi assolada. Ela foi totalmente destruída. A nação de Israel começou a passar fome. Não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, não tinha mais nada, porque os gafanhotos do inferno consumiu tudo. Foi uma praga que veio contra aquela nação. Eles eram esses gafanhotos, mas também eram espíritos malignos, que devoravam a lavoura, que entravam nas casas, que provocava pavor, terror, pânico. Mas tudo isso por quê? Porque a nação de Israel se distanciou de Deus. Aquele povo começou a mexer com idolatria. Aquele povo começou a, de forma sorrateira, não estar mais cultuando a Deus. E veio um caos. Uma hora a conta chegou. Às vezes eu me preocupo muito com os dias atuais do Brasil. Por quê? Aqueles que não são da fé, irmãos, vai ter muita gente desviada agora depois que acabar essa pandemia. Desviada por quê, pastor? Porque elas não vão mais à igreja e tem o porquê não ir, eu concordo. Tem cidade que está fechada e você tem que estar andando debaixo da lei. Eu não estou falando sobre igreja aberta ou igreja fechada, mas eu estou falando sobre pessoas que não estão alimentando espiritualmente como deveria. E acaba envolvendo com bebida. Quem não fumava, volta a fumar. Quem não drogava, se drogava, volta a se drogar. Quem fazia coisa errada, volta a fazer. E o perigo disso tudo, olha para mim aqui, ó, olha no altar. O perigo disso tudo, sabe o que é? É que quando a pessoa ela tentar voltar, ela não tem mais força. A minha oração é que Deus guarde o nosso Brasil. E que ninguém saia do primeiro amor, mesmo não estando participando de um culto presencial. Mas a nação de Israel se distanciou de Deus. E quando ela se distancia de Deus, diz a palavra, Joel capítulo 1, versículo 7, olha o que acontece. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou por terra, e seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor oferta de manjares e libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O povo de Deus começou a não levar mais oferta para o altar de Deus. Olha o resultado, verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Verso 12. A vide, que é a videira que produzia vinho, secou. A figueira murchou. A romeira também. A palmeira, a macieira também. Todas as árvores do campo se secaram. A alegria do povo esmoreceu. E os filhos dos homens estavam tristes. Verso de número 13.
Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdote, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta do cereal e libação. Verso 14, Deus, no meio daquela crise, ele levanta um profeta chamado Joel, e aí que vem. Pode ter certeza, irmão, que no meio de crise Deus sempre levanta profetas. Eu quero dizer que eu sou profeta de Deus na sua vida, e você é profeta para a tua casa. Quem recebe, diga amém. Deus, ele levanta profetas, e o profeta Joel se levantou, e no verso 14 diz: promulgai um santo jejum. É o que nós estamos fazendo, um santo jejum. Convocai uma assembleia. O que é assembleia? É uma reunião. Isso aqui é uma assembleia que nós estamos fazendo nesta noite. Convocai uma reunião, congregai os anciãos, os que estavam distantes voltem, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Nós fizemos aqui 7 madrugadas de oração, de intercessão, de clamor a Deus, dormindo aqui na igreja, de 10 da noite às 6 da manhã, orando, cantando, lendo Bíblia, descansando. Eu estava aqui no altar, onde nós fizemos cumprir esse princípio da palavra. E quando Israel tomou essa decisão, no verso de número 20, Joel 2:20, Deus disse assim: eu vou varrer esses gafanhotos do inferno da nação. Olha o que diz: e removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei para uma terra seca e deserta. Quando aquele povo convertesse de verdade, Deus faria isso. No Joel 2:12, Deus fala assim: ainda assim agora convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Diga comigo, conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira deveria vir acompanhada de quê? Está na Bíblia: jejum, choro e pranto. A minha conversão tem que vir acompanhada de atitude de convertido. A minha conversão tem que vir acompanhada de atitude de cristão. Se eu sou cristão, eu vou ter que ter atitude de cristão. Se eu sou convertido, eu vou ter que ter atitude de convertido. Se eu sou de Deus, eu vou ter que ter atitude que eu sou de Deus. Não adianta eu ser de Deus só na hora de um culto. Não adianta eu ser de Deus só para quem ir para o céu. Não adianta eu ser de Deus só para dizer que eu sou cristão, não. Eu tenho que ser de Deus, e os meus frutos revelam que eu sou de Deus. E Deus falou: se houver conversão verdadeira, e essa conversão ser alicerçada em jejum, choro e pranto, eu vou liberar 7 bênçãos para vocês, nação de Israel e povo que me assiste agora pelo YouTube, Instagram, Facebook. Também receba essa palavra. Primeira bênção que Deus libera para quem se converte de verdade é essa: libertação do medo. Não temas. Joel 2:21 diz: não temas, ó terra, regozijai-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. No meio dessa crise, Deus vai te libertar do medo. Quem recebe diz amém. Não é que eu vou deixar de ter medo, mas eu vou saber controlar o medo, porque o medo é um agente regulador das coisas erradas que eu pretendo fazer. Se eu não tiver medo, eu deito na Avenida Brasil e falo: nenhum carro passa por cima de mim, mas o meu medo me impede de fazer uma bobagem dessa. Então eu tenho que ter um pouco de medo, mas eu não posso ser controlado pelo medo, porque se o medo me controlar, vem o pavor, e se vier o pavor tira o meu potencial. Segunda bênção que Deus falou que iria liberar sobre o povo que se converter de verdade. Repete comigo, vamos lá: garantia de um futuro de prosperidade. Mais forte, igreja. Joel 2:22, o Senhor disse assim: não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Lembra que estava tudo morto? Lembra que não tinha mais vida? Mas quando aquele povo converteu de verdade, Deus fez nascer de novo. Aleluia! Oh, Deus fez brotar de novo grama fresquinha, fruta fresquinha, verdura fresquinha, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirá com vigor. Eu quero declarar, querido, que haverá um futuro de prosperidade para você. Terceira bênção que Deus garantiu: trazer de volta a alegria. Olha o que diz Joel 2:23:
Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Deus vai trazer alegria. As pessoas estão com pânico, estão com pavor, estão com gosto de sangue na boca. Nós, pastores da igreja, visitamos umas 300 casas essa semana, levando ceia, orando. Me chamou a atenção algumas casas que as pessoas pediram para a gente ir, uma aqui no centro. Estava aqui no centro visitando, encontrei lá com o Carlos. Na hora que eu entrei na casa da irmã, eu nem sei mais quem estava comigo. Era o Eli estava comigo. Na hora que eu entrei na casa da irmã, ela estava meio assim, meio trêmula. Uma irmã inteligente, competente, capaz. Falei, o que foi, irmã? Pastor, desde que começou isso, eu não estou conseguindo viver. Eu estou com medo, eu estou apavorado, eu estou ansiosa. Aí veio ela com 2 filhos adolescentes e falou, pastor, ninguém está aguentando mamãe aqui em casa não. Sabe como que adolescente é, né? Já veio arrebentando. Aí eu falei, calma. Pastor, não sai de casa. O meu marido vai trabalhar, quando ele chega eu fico com medo de ter trazido coronavírus. E aí eu falei, irmã, a senhora tem toda a razão de ficar em casa, mas o que está gerando esse pavor na senhora deve ser televisão. Ela falou, pastor, eu assisto o dia inteiro televisão, a única coisa que eu faço é ver televisão. Eu falei, tá aí o problema. Eu falei, eu vou te dar uma vacina, que ela vai dar 10% da imunidade contra coronavírus. Ela falou, sério? Eu falei, é. O que é? Desliga a televisão. A senhora já vai estar 10% imunizada. Aí ela deu um sorriso e percebeu, estava brincando óbvio, né? Mas explicando para ela. Porque, irmãos, você sabia que aquilo que você vê de tragédia durante 3 minutos, demora 24 horas para sair do seu cérebro? Se você vê um acidente de carro ali fora agora, você demora 24 horas para esquecer dele. Se você for num velório, porque alguém morreu de acidente de trânsito, você pode ser um motorista meio relaxado, mas quando você sair do velório, se o sinal amarelou, você para o carro, porque você vai estar com aquilo dentro de você durante 24 horas, depois você volta a ser doido, que tem uns que é doido para dirigir, mas durante 24 horas aquilo vai estar na sua cabeça, você vai dirigir com mais cuidado, você vai, porque não sai da cabeça. Agora imagina assistir notícia ruim 24 horas por dia sobre coronavírus, aquelas covas sendo abertas, e o repórter só falta dizer, seu pai e a sua mãe vai ser o próximo a ser enterrado aqui, está na contagem regressiva, eles vão ser enterrados. Irmão, ninguém consegue viver dessa forma. Eu aprendo que a imprensa tem que informar, e tem que informar, nós precisamos da imprensa, mas tocar terror na população é outra coisa. Então nós temos que entender, querido, que Deus é poderoso para trazer de volta a alegria. Da glória, igreja. Quarta coisa que Deus é poderoso para fazer, que Ele prometeu à nação de Israel, se tivesse conversão verdadeira, é isso aqui, ó, fartura dentro de casa. Repete, igreja. Joel 2,24, as eiras se encherão de trigo. Lembra que não dava mais trigo, mas agora vai sobrar. Os lagares transbordarão. Lagar é onde se amassava uva para fazer vinho. Deus prometeu, os lagares vão transbordar de vinho novamente. Quinta bênção que Deus prometeu para aquele que convertesse de verdade, o milagre da restituição em dobro. Joel 2,25 diz assim, ó, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor. Eu, Senhor dos exércitos, os repreenderei. Então é uma promessa de Deus. Nós estamos limitados ao tempo. Eu não posso voltar ontem, sábado, mês passado, 2019, 2018, 2010, eu não posso voltar no passado, porque eu sou limitado ao tempo e você também. Eu não posso ir no futuro, nem você. Mas o nosso Deus não está limitado ao tempo. Ele volta no passado para tomar da mão do diabo que ele roubou de você e da sua família. O que você perdeu? Honra, credibilidade, fé, dinheiro, casa, carro, sítio, fazenda. O que você perdeu? Alegria, saúde. Deus é poderoso para trazer de volta e colocar na palma da tua mão. E Deus também é poderoso para viajar no futuro. Onde você quer chegar, Deus já está lá. E você chegar lá é só questão de tempo, meu irmão.
Sexta bênção que Deus prometeu, ele disse assim: o meu povo jamais será envergonhado. Se converter de verdade, essa conversão vem alicerçada de jejum, choro e pranto. Joel 2,26. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo, quem é povo de Deus aí da glória, jamais será envergonhado. E 7, última bênção, os diáconos podem preparar para se ver a ceia do fortalecimento, é essa aqui, ó: o derramamento do Espírito Santo. Se você se converterem de verdade, diz o Senhor, se esse jejum for alicerçado se essa conversão for alicerçada em jejum, choro e pranto, Joel 2,28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, velhos sonharão e jovens terão visões. Se eu estou firme com Deus, convertido, sabe qual é o resultado da crise? Deus vem e derrama o Espírito Santo. Eu me lembro que o meu pastor tem um sítio em Belo Horizonte chamado Escola de Ministério. E ali tem até hoje, mas na minha época, eu ia sempre lá, tinha 2 campos de futebol society. A grama estava muito ruim, não tinha praticamente grama nenhuma. Aí a gente foi para jogar e o jardineiro jogou álcool lá na grama. Eu estou vendo aquele negócio, álcool, gasolina, e falou assim: eu vou colocar fogo aqui agora. Eu falei: você está doido, rapaz? A grama já está ruim, você vai pôr fogo na grama? Aí o jardineiro falou assim: não, eu vou pôr fogo, vai dar cinza aqui no campo inteiro. Mas na primeira chuva que vier, vai nascer uma grama verdinha. Eu falei: esse cara está doido. Aí ele falou: preocupa não. Não é que ele pôs fogo no campo, ficou coberto de cinza, passou o tempo, veio uma chuva e nasceu grama. Quem sabia dessa técnica, levanta a mão. Alguém sabia disso? Aí, ó, deve ser jardineiro, né? Quem é jardineiro sabe disso. Eu não sabia. Quando ele falou aquilo, o Espírito Santo falou comigo: assim é a vida. Às vezes tem área da nossa vida, irmão, que pega fogo. Parece que acaba tudo, Toninho. Parece que não tem mais jeito. Pegou fogo, é só cinza. Aí depois vem o Espírito Santo, ó. E aí você começa a nascer tudo de novo, tudo verdinho, tudo fresquinho. Levanta a mão, eu quero profetizar. Haverá nesse tempo de crise um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, por causa dessa conversão verdadeira. Quem toma posse aplauda e glorifica ao Senhor.